Olá, Deus abençoe você, os seus caminhos, a sua família. Mais uma vez estamos aqui nesse horário, nesta programação, com o programa Ponto de Luz. E o próprio nome diz tudo. Nós estaremos juntos aqui durante o programa levando exatamente essa luz para você que está vivendo nas trevas, com uma vida de sofrimento, de dor. E nós vamos mostrar isso, além das nossas palavras, com testemunhos de vidas que foram transformadas pelo poder da fé na palavra de Deus. E eu quero já no início do programa deixar à sua disposição a nossa central telefônica. Hoje eu tenho lá na central o pastor Jacó, que está comigo, com uma equipe de pastores ali, pastor Jacó, todos os que desejam a nossa ajuda, pedir orientação, oração por eles ou pelos seus familiares, podem ligar agora. Perfeitamente, pastor Hilton, e o nosso telefone é 24 horas no ar. O nosso WhatsApp é o 011 3573 3500, o 011 que é o WhatsApp. O nosso telefone do SOS local é o 92 DDD 21 23 3202. Pastores estão aqui de plantão para atender essas pessoas, pastor Hilton. Obrigado. Daqui a pouco eu retorno ao pastor Jacó com nomes de pessoas que estão ligando aqui para a gente. Lembrando, como o pastor disse, no final a oração, deixe o seu copo com água preparado. E eu quero começar o programa falando sobre isso aqui. Nessa quarta-feira, durante algumas semanas, nós tivemos tratando sobre um assunto muito pertinente de como ser a própria bênção. Mas nessa quarta-feira, em todas as igrejas universal, não será diferente aqui no nosso templo maior, nós vamos tratar de um lugar existente na Bíblia. A Bíblia fala sobre um lugar e esse lugar é conhecido como lugar de revelação. Nós vamos falar sobre este lugar. Onde está esse lugar? Existe esse lugar e esse lugar é conhecido como lugar de revelação. Nós vamos tratar deste assunto. Deus nos revelou isso para passar essa revelação a todos os que nos assistem. Seja você da Igreja Universal, de uma outra denominação, por isso eu peço para você que vai estar nessa quarta-feira para trazer em suas mãos, se possível, a Bíblia. Nós vamos tratar de um lugar conhecido na Bíblia como lugar de revelação. Nós vamos buscar também a nossa salvação, o Espírito Santo, né? O dia todo aqui no Templo Maior, primeira reunião 6 da manhã, depois às 7, às 10 horas da manhã, meio-dia, às 15, às 17 e o horário principal, 19 horas, falando sobre esse lugar, o lugar de revelação. Será muito forte o que nós vamos tratar nessa quarta-feira. E buscando o bem mais precioso que a pessoa pode ter, que é o Espírito Santo, nós vamos a um testemunho de uma pessoa que numa quarta-feira como essa, sabe? Ela buscou, ela se entregou, ela buscou o bem mais precioso que uma pessoa pode ter, que é a presença de Deus. Acompanhe. Eu era uma pessoa que eu vivia uma vida dupla. Eu achava que eu estava enganando os outros, mas no fundo, na realidade, eu estava enganando a mim mesmo. E nisso foi onde eu comecei ali, conheci o vício do cigarro em primeiro lugar, que logo depois puxou o vício da bebida, que evoluiu para um vício também em pornografia. Além de sofrer, eu era uma pessoa que fazia os outros também sofrerem. Eu já conhecia a palavra de Deus, né? Os meus pais, eles já frequentavam a igreja, né? A Igreja Universal, e eu frequentava junto com eles, né? Só que eu frequentava junto com eles porque eu não queria desapontá-los. Era uma coisa lá dentro, transparecia uma coisa dentro da igreja, só que fora, para não desapontar as outras pessoas lá de fora, eu era uma pessoa completamente diferente. Nessa mentira crescente, eu acabei desenvolvendo uma síndrome de ansiedade muito forte, uma síndrome do pânico muito forte. Essa síndrome do pânico, ela atingiu um ápice num dia voltando do trabalho. Saí do trabalho uma quinta-feira por volta das 18 horas. Eu estava descendo para pegar o metrô quando um rapaz me abordou pedindo um cigarro. E eu dei o cigarro, acendi para ele. E descendo a rua, mais para frente, ele desceu na minha frente. E ali ele assaltou um senhor, bem na minha frente. Meu coração começou a disparar, eu não sabia o que fazer, eu não sabia para onde ir. E quando eu vi, eu estava dentro de uma ambulância. E foi dentro daquela ambulância, com um segurança na minha frente, naquele estado de mentira, naquele estado de angústia, naquele estado de desespero. Eu fiz uma oração a Deus e eu falei para Deus,
meu Deus, eu não mereço que o Senhor nem sequer me ouça. Eu não mereço nem dirigir a palavra ao Senhor. Mas se o Senhor me ouvir, e se o Senhor me fazer chegar em casa vivo, eu vou abandonar essa vida que eu tô vivendo, que eu sei que ela é errada. E ali naquele momento, passou um filme na minha cabeça, um filme de tudo que eu havia feito, tudo. E foi nesse momento que eu percebi como se Deus ele já estivesse me abraçando ali. E voltamos para casa. Voltei vivo para casa. Deus cumpriu a palavra dele. E agora eu tinha que cumprir a minha. E ali eu deixei tudo. E foi uma luta árdua que eu tive que travar, mas numa quarta-feira, numa busca com o Espírito Santo diante do altar, o Espírito ele desceu sobre mim e aquela certeza de que eu não dependia mais de ninguém. E eu recebi naquele dia o abraço daquele que realmente importava. E eu que tanto quis ser aceito nesse mundo, ser aceito nos círculos de amizade que eu tinha, no trabalho ou na faculdade, agora eu estava aceito, eu fui aceito no reino de Deus. A partir daquele momento eu passei a ter o caráter de Deus. E hoje eu entendo aquela palavra que Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Hoje eu sigo o caminho dele, ando na verdade dele e tenho vida. A palavra de Deus é uma fonte inesgotável. Quem se interessa em beber desta água, descobre que nela está tudo o que se precisa para ter uma vida feliz e completa. Ela é a bússola que nos guia, a arma que nos protege. Quando oramos, falamos com Deus, mas quando abrimos a Bíblia, é Deus quem fala com a gente. Os seus pensamentos promovem uma mudança na nossa mente e nos faz enxergar com os olhos da fé, contrariando medos e dúvidas. Nesta quarta-feira, iremos nos aprofundar no estudo dessa palavra e extrair ensinamentos que nos farão fortes para vencer as nossas guerras. O estudo da Palavra de Deus, às 19 horas, na Avenida Constantino Neri, 1515, em São Geraldo. E em qualquer igreja universal. Encontre os endereços acessando universal.org/localizar. Você pode buscar o Espírito da vida, o Espírito Santo, como testemunho que nós acompanhamos. Ele, numa quarta-feira, buscando a presença de Deus, foi cheio do Espírito Santo. E eu repito, nessa quarta-feira, o assunto será especial, pertinente. Isso aqui no Templo Maior, como em todas as igrejas universal, nós vamos falar de um lugar conhecido como lugar de revelação. Se você deseja saber qual é esse lugar, eu convido você traga sua Bíblia, se possível, aqui no nosso Templo Maior, ou eu vou lá na central telefônica, o pastor Jacó vai ler nomes, e depois, pastor Jacó, de ler nomes, eu gostaria que o senhor desse o endereço de onde o senhor estará nessa quarta-feira tratando deste mesmo assunto. Muito bem, pastor Hilton. O Mateus, ele mandou uma mensagem aqui dizendo: eu estou buscando com toda a minha força ser cheio do Espírito Santo, pois eu tive afastado e eu estarei nessa quarta-feira às 19 horas, o Mateus. Também a Rebeca, ela disse o seguinte: eu estou afastada e tenho muita vontade de voltar. Estou com muitos problemas espirituais e estarei nessa quarta-feira às 19 horas. Pessoas que queiram conversar conosco no nosso WhatsApp, ela pode ligar agora o 011 3573 3500. E o nosso telefone local, que é a linha telefônica central, é o 2123 3202. 2123 3202. Os pastores já estão aqui. Pastor Hilton, nós estaremos nessa fé. Muita gente está buscando a revelação, mas de maneira errada. E as nossas igrejas estão abertas para atender as pessoas. Eu estarei ali na Praça 14, na Avenida Ramos Ferreira. Praça 14, Avenida Ramos Ferreira, 2127, ali na Praça 14, pastor Hilton. Ok, coloca para mim novamente o endereço, pastor Jacó.
você pode também, esse mesmo assunto, o pastor Jacó vai tratar deste assunto, falando sobre esse lugar, um lugar na Bíblia conhecido como lugar de revelação. Aí está o endereço universal da Praça 14, Avenida Ramos Ferreira, 2127. Seja você da Universal, de uma outra denominação, vive ao entorno, né, perto aí desse endereço, você pode participar nessa quarta-feira. Daqui a pouco retornamos à central telefônica. Falamos dessa quarta-feira, um assunto muito especial, mas estamos em preparação ao nosso domingo, esse domingo em todas as igrejas Universal. Claro, nós temos o clamor especial pelas famílias, o momento que nós começamos determinando a cura dos doentes. Aqui no Templo Maior, eu tenho dito, o maior clamor pelas famílias do estado do Amazonas acontece aqui todos os domingos às 9h30 da manhã, e nós estamos nos preparando para o domingo da reconciliação, dia 16 de novembro. O que seria esse domingo da reconciliação ou o domingo do reencontro com Deus? Eu quero falar com você, principalmente com você que por algum motivo se afastou da presença de Deus. Você está me assistindo e você tem aquele pensamento, olha, para mim não tem mais jeito, um dia eu estive na presença de Deus e eu me afastei, eu não sei se Deus ele vai me perdoar pelo fato de ter me afastado dele. Você que pelo fato de estar afastado traz dentro de si o vazio, uma tristeza dentro de você. As portas da Igreja Universal neste domingo, no grande domingo da reconciliação, é para você que deseja se reconciliar com o Pai, voltar para a presença dele. Inclusive, para você entender o que faremos neste domingo, quão especial será este domingo para todos os que chegarem, nós vamos assistir uma matéria que fala mais sobre isso. Eu já volto. Durante muito tempo, houve dor, vazio e sofrimento. Mas um dia, a palavra de Deus chegou e tudo começou a mudar. Eu cresci na igreja, mas apesar de ter crescido na igreja, eu não queria nada com Deus. Na primeira vez que eu vim para a Igreja Universal, fiz os propósitos para receber o Espírito Santo. Ao passar do tempo, eu fui esfriando na fé. Decidi abandonar a obra de Deus e entreguei meu uniforme. Conheci Jesus logo na infância. Adolescência, fui pegando firme na igreja. Quando chegou aos meus 16 anos para 17, eu me tornei obreira. Fiquei na obra durante 2 anos. Mas aquela vontade tanta de estar na igreja, eu estava todos os dias praticamente na igreja. Mas assim, chegou um momento que eu cheguei a esfriar. Esfriei na fé, aí cheguei ao ponto de chegar com o pastor e pedir dele para entregar o meu uniforme. Aí ele perguntou se era isso mesmo que eu queria, eu falei que sim. Aí eu saí da obra. Volta, ó Israel, para o Senhor teu Deus. Estás caído. E aí o resultado disso foi a ansiedade. Eu tinha ansiedade, tinha crise de ansiedade, tinha complexos, tinha pensamento ruim. Eu era muito nervosa. As crises, a sensação era que tinha alguém me sufocando. Depois de uma dessas crises, foi quando veio aquele pensamento, será que é só isso que você tem para viver? Foi na hora que quando eu entreguei meu uniforme, tudo que eu não fazia antes, eu comecei a passar a fazer, que é usar drogas, me envolver no tráfico de drogas, se prostituir, cheguei a ser ameaçado de morte, eu tentei tirar minha própria vida, amarrei uma corda num negócio lá que tem na minha casa e peguei, botei no meu pescoço. Só que na hora que eu tentei, botei um banco, só que na hora que eu tentei tirar minha própria vida, o Espírito Santo, pela misericórdia dele, não falou comigo, não faz isso. Comecei a me envolver com pessoas que me ensinaram a beber, me ensinaram a sair, a ir para as festas, conheci a prostituição, conheci os vícios, conheci a mentira, conheci os palavrões. Com tudo isso veio a depressão. Veio aquele complexo de inferioridade. Eu tinha tristeza dentro da minha alma. Curarei a tua infidelidade.
eu decidi, eu fiz uma oração e eu falei assim, meu Deus, eu não quero isso mais para mim. E aí peguei firme, me libertei da ansiedade, me batizei nas águas e naquele dia eu recebi o Espírito Santo. E foi uma paz. Então, ali eu decidi voltar para a presença de Deus. Primeiramente, eu me batizei nas águas. Foi até então que eu fui agraciado com o Espírito Santo. Hoje eu sou um homem abençoado. Hoje eu tenho aquela paz que eu procurava nas drogas, nos vícios, no tráfico. Hoje eu encontrei, que é o Espírito Santo. Então, quando eu cheguei ao meu fundo do poço, foi quando eu me voltei para Jesus, fiz a minha escolha de ir do jeito que eu estava para a presença dele. Após o meu batismo nas águas, após a minha entrega, eu já pedi a Deus uma nova oportunidade. Foi quando Deus ele me aceitou, né? E numa quarta-feira eu busquei com tanta força que eu soube a resposta dele, eu tive a resposta dele. Foi quando ele me aceitou de novo e me batizou no Espírito Santo. Então, hoje eu posso dizer que eu sou uma nova criatura, graças, né, também a minha mãe, que nunca desistiu de mim, e também ao Senhor Jesus, também, que nunca vai desistir nem de mim e nem de qualquer pessoa quando a gente se volta de fato de verdade para Ele. Participe neste domingo, dia 16 de novembro, do Domingo da Reconciliação, às 9h30 da manhã, na Avenida Constantino Neri, 1515, em São Geraldo. Volte e venha reconciliar-se com Deus, porque Ele nunca desistiu de você. Forte, né? Essa frase final é exatamente o que Deus tem falado com você. Você tem a oportunidade de voltar porque Ele nunca desistiu de você. O desejo de Deus é reconciliar-se com você novamente. Por isso, o domingo da reconciliação. Inclusive, eu vou colocar para você uma promessa mostrando o desejo de Deus, o que Deus deseja fazer na sua vida. Pode colocar. Olha o que diz. Porque o Filho do Homem, quer dizer, o próprio Filho de Deus, o Senhor Jesus, o que ele veio? Ele veio para buscar, né, e salvar o que se havia perdido. E nós assistimos, através dos relatos agora dessa matéria, a gente viu exatamente, eu vou lá no pastor Jacó, a gente vê, pastor Jacó, exatamente essa palavra se cumprindo. Pessoas que estavam na igreja, mas pela falta do Espírito Santo e pelos afazeres, os problemas, essas pessoas se esfriaram, né? Se afastaram da presença de Deus, mas houve chance para elas, como a chance para essa pessoa que nos assiste, ela pode voltar ainda nesse domingo para participar desse grande domingo da reconciliação. Pastor Hilton, muitas pessoas elas têm um ponto de vista errado sobre a palavra adorar. Adorar, tanto no Antigo Testamento como no Novo, é sacrificar. As pessoas que vieram da semana inteira, se elas não virem domingo, elas perderam a semana. Nesse domingo, venha sacrificar, ou seja, venha entregar a sua vida e o seu ser. Então, é bom que as pessoas aprendam isso. Como o caso da Adriane, ela diz o seguinte: os meus filhos e meu marido estão doentes e os médicos não descobrem a causa. Eu estarei nesse domingo sem falta, às 9h30 da manhã, orando pela minha família. Tenho acompanhado o programa. Mesma coisa o Felipe, ele diz o seguinte: tenho problemas, estou cheio de males na minha saúde e problemas emocionais e vou fazer de tudo para estar domingo às 9h30 da manhã. Pastor Hilton, domingo é o dia de adorar, é o dia de sacrificar. Nós estaremos ali no Praça 14, Avenida Ramos Ferreira, 2127, sacrificando ao nosso Deus e buscando a reconciliação. Exatamente. Você pode buscar aí com o pastor Jacó ou uma igreja universal próximo a você ou aqui no nosso templo maior. Grande domingo da reconciliação. Você que está afastado da presença de Deus, você que está perdido, você que talvez pensava antes de assistir essa programação, você diz assim: poxa, eu tenho saudade de começar novamente a semana na presença de Deus. Mas diante de tantos erros e falhas que eu cometi,
Ainda há chance para mim? Eu posso voltar? Eu digo para você que sim. Mas além das minhas palavras, são os testemunhos, os resultados que nós temos mostrado. Inclusive, nós vamos a mais um resultado. Já volto. Eu me afastei da presença de Deus e fiquei 12 anos afastada da presença de Deus. Eu me envolvi muito com bebidas alcoólicas, né? Frequentava muito baladas, casas noturnas de baladas, bebia muito, ao ponto de ficar no outro dia muito alterada, né? Sem saber o que fazer. E quando foi no outro dia que eu amanhecia, eu sentia aquele vazio, aquela tristeza, batia aquela depressão. Então eu via que estava faltando algo em mim, né? Aí no qual eu fui percebendo que era minha alma, minha vida espiritual que precisava, que necessitava da presença de Deus. Eu vi naquele momento, né, que eu estava trocando, né, o cálice da Santa Ceia por aquele copo de bebida, né, no qual eu pensava que aquilo ia preencher o vazio no qual eu estava tendo naquele momento. Pensava que eu estava sendo feliz, mas isso ali era tudo ilusão. Isso ali nada preenchia. Porque quando era no outro dia, amanhecia aquela pessoa vazia, triste, né, com necessidade mesmo da presença de Deus. Então, foi nesse momento que eu comecei a verificar assim, o que estava faltando em mim, o que precisava eu fazer para ter aquela felicidade novamente que eu não tinha. E eu não conseguia perceber que estava faltando algo, era espiritual, era a minha vida com Deus que eu tinha. Então, esses 12 anos foi uma vida que eu vivi longe da presença de Deus, né, no qual isso ali foi tudo uma ilusão, porque muitas vezes a pessoa pensa que as coisas do mundo ia preencher aquele vazio, ia trazer aquelas alegrias para a pessoa, mas isso ali nada preenche na pessoa, isso ali é tudo momentâneo, é tudo ilusão. Então eu estava cega, não tinha forças espiritualmente para resistir o mal e voltar para a presença de Deus. Aí eu me recordo que eu estava em uma dessas festas, aconteceu o fato de uma briga nessa noite, né? E várias mulheres entraram em conversas assim entre elas para poder vir contra mim, para poder agredir. E as próprias colegas minhas que estavam junto comigo, nesse momento depois da agressão, elas não me apoiaram, não estiveram perto de mim naquele momento difícil que eu estava passando. Quando foi no outro dia, que eu lembro que eu falei para minha mãe do tudo que tinha acontecido e ela sempre me chamava para voltar. Aí eu sempre estava resistindo mesmo, né, o chamado, a presença de Deus, o que a pessoa me convidava, e ela sempre estava me chamando, eu não ia. E quando eu me vi naquela situação, eu comecei a lembrar, né, que eu era feliz, eu tinha aquela proteção de Deus ali na minha vida. Não tinha nada disso, nunca tinha acontecido isso comigo. Quando eu estava querendo, né, ir buscar Deus e na igreja, sempre acontecia algo para impedir. Naquele mesmo instante que estava vindo, vai para a igreja, vai buscar Deus, mas sempre acontecia algo. Quando eu pegava meu carro para sair, às vezes estourava um pneu, sempre estava acontecendo algo que impedia. Uma amiga me chamava, né, para me sair e eu não dava ouvido para aquela palavra, para aquela voz, né, que me chamava para buscar Deus. Só que nesses momentos você vê que para as coisas do mundo tem essa facilidade, não tem esses impedimentos. E para as coisas de Deus é uma luta, é uma guerra para você estar chegando. Eu não estava aguentando mais aquele sofrimento, daquele vazio, né, aquela tristeza na alma. Aí foi num certo momento que eu entrei no carro, né, que eu comecei a lembrar, né, da presença de Deus quando eu estava. E quando foi no outro dia, eu procurei, né, na internet a Igreja Universal mais próxima e fui buscar a presença de Deus. Porque eu via que assim como os peixes não ficam sem o mar, sem a água, assim a nossa vida sem Deus. A gente não consegue ficar longe da presença de Deus, porque é onde a gente tem a proteção, aonde a gente tem aquele escudo ali, né? E tá blindado na fé. Hoje voltei pra dizer toda a verdade. Tava morrendo de saudade do meu pai, dos meus irmãos. Por onde andei, não achei felicidade. Ó Senhor, tem piedade, me aceita outra vez. Eu sabia que o meu Pai, meu Deus, estava de braços abertos para me aceitar. Quando eu voltei, eu tive uma nova mente, a mente de Cristo. Que eu tive o cuidado, a proteção, o sustento e, acima de tudo, a presença do Pai.
E hoje, depois que eu voltei, eu vi que não tem nada melhor, nada que completa na nossa vida, de que estar na presença de Deus. Porque isso que completa, que o que estava faltando em mim, na minha vida espiritual, é voltar para os braços do Pai, aonde eu fui acolhida, fui bem recebida, não teve julgamentos, coisa que eu não imaginava que eu ia ter, hoje eu tenho, que é essa felicidade, essa paz no meu interior, né, que é o que me completa totalmente, é estar na presença do Pai. Você que se encontra afastado, né, longe da presença de Deus, né, que hoje você está com aqueles pensamentos que vão estar te acusando, vai estar impedindo você de voltar, vence esse desafio, toma uma atitude, porque Deus, Ele está de braços abertos para te aceitar de volta, né? E com certeza você vai ser muito bem acolhida. E assim como eu fui acolhida, muito bem recebida, você também vai ser. Volte enquanto é tempo. Domingo, 16 de novembro, o dia da reconciliação. Às 6h50, 9h30, 15 e 18 horas. Avenida Constantino Neri, 1515, em São Geraldo. E em todos os templos da Universal. Encontre o mais próximo em nosso localizador. Deus está de braços abertos para te receber. Bem, é momento de oração, vamos falar com Deus. É momento de oração. Prepare o seu copo com água. Vamos unir a fé e juntos falar com Deus. Senhor, nosso Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus, nós nos unimos agora, meu Pai, em favor de todos aqueles que nos assistem, seja aqui da cidade de Manaus, de todo o estado do Amazonas, onde há uma pessoa aflita, desesperada, que precisa do teu socorro, independente da religião dessa pessoa, vá ao encontro dessa criatura que está no leito de dor, meu Pai, que está, sofrendo com uma depressão, crise de ansiedade, a síndrome do pânico, trazendo uma dor física como uma dor na alma. Em nome do Senhor Jesus, receba a vida. O poder de Deus chega até você agora. E, meu Pai, visite aqueles que ligaram, mandaram as suas mensagens e que o Senhor abençoe também esse copo com água. Coloca nele o teu poder, meu Deus. Quando essa pessoa, nós bebermos, possamos receber do alto do céu saúde. Deus, prepare as nossas igrejas neste domingo para que aqueles que chegaram, os que estão afastados, meu Pai, chegando diante de Ti, possam se reconciliar com o Senhor de fato e de verdade. Em nome de Jesus, amém e graças a Deus. Amém. Beba da água, receba a vida. Graças a Deus, o poder de Deus chega até você. Deseja a nossa ajuda em uma igreja universal ou aqui no nosso templo maior neste domingo, o domingo da reconciliação. Deus vai te receber, sim, de braços abertos, tá bom? Constantino Neri, 1515, no bairro São Geraldo. Deus te abençoe. E o Deus de paz esmagará em breve Satanás debaixo dos vossos pés. O que tem tentado destruir você será aniquilado. E este momento está para chegar. Nesta sexta-feira, a continuação da corrente O Mal Debaixo dos Meus Pés, especialmente às 19 horas. Avenida Constantino Neri, 1515, em São Geraldo.